Bom dia, pessoal, quem fala é o professor Anderson. Nós vamos iniciar o conteúdo referente à quinta semana da nossa disciplina de Engenharia de Software, que versa sobre testes de software. Okay? O objetivo principal é fornecer os fundamentos sobre testes de software, explicando seus objetivos, tipos e como trabalhar com este tipo de técnica em projetos. Recomenda-se a leitura do capítulo 17 do livro do Roger Pressman e o capítulo 5 da apostila disponibilizada aí na plataforma do professor Elcio. No final dessa aula nós temos alguns textos que eu deixei como link e vídeos que estão no YouTube, mostrando um pouquinho da prática de como se trabalhar com testes, especificamente com depuração e testes unitários. E antes disso, eu recomendo que vocês tenham um contato inicial com o paradigma de orientação a objetos, com a linguagem de programação Java, tá bom? Porque nós vamos trabalhar aí com uma ferramenta chamada JUnit, que é uma ferramenta para testes unitários, que vocês tenham um contato com a IDE Eclipse e tenham um pouco de conhecimento sobre o desenvolvimento guiado por testes. Como eu previamente conversei com a coordenação e eles me disseram que vocês ainda não tiveram essas disciplinas, eu deixo uma recomendaçãozinha para vocês fazerem uma leitura antes sobre esses temas, tá bom? E caso não tenham a possibilidade de fazer isso agora, nas futuras disciplinas vocês tenham mais foco nesse tipo de paradigma, nessa linguagem, para que vocês possam trabalhar na prática com algumas coisas que nós vamos ver aqui, tá ok? Então, aqui é o nosso guia. Nós vamos falar um pouquinho sobre a introdução, conceituar os testes de software, ver as características e objetivos, alguns conceitos associados aos testes, a depuração, tá? Alguns elementos essenciais para que a gente faça um teste correto, um teste completo sobre o software, os níveis de testes, as técnicas utilizadas para testar o software e nos slides finais eu vou deixar alguns links para que vocês possam, através da exemplificação, praticar alguns conceitos que nós vamos ver durante a aula. Então, basicamente, até hoje nós estamos trabalhando com diversos processos, com métodos, com técnicas, envolvendo ferramentas que são fundamentais durante o processo de desenvolvimento do software, tá? Essas atividades elas são fundamentais para evitar que nós, durante o desenvolvimento, caiamos em algumas armadilhas e tenhamos um produto sem qualidade, um produto que ultrapasse custos e prazos, um trabalho que esteja acima do orçamento planejado, tá? Então nós tivemos aí diversos métodos, diversas técnicas, diversos processos que ajudam, auxiliam o desenvolvimento do software. Porém, a gente vai ver que a utilização desse grande conjunto de atividades elimina grande parte de possíveis problemas durante o desenvolvimento. Só que ainda existe a possibilidade de introdução de erros no nosso software. E a introdução de erro pode causar problemas na hora da entrega ao cliente, ok? E esses erros, geralmente, eles são introduzidos pelo homem, que é justamente quem desenvolve o software. Ele pode introduzir erro na lógica de programação, ele pode introduzir erro na utilização inadequada de alguma ferramenta, ele pode introduzir erro através de diversas outras variáveis, fazendo com que o produto final tenha problemas e não esteja de acordo com o que foi combinado, acordado com o cliente, e descaracterizando o foco principal, que é a qualidade.
Então, as atividades relacionadas com a verificação e validação do produto final são complementares, são atividades fundamentais e complementares que visam solucionar problemas e falhas no produto a ser entregue, garantindo assim a sua qualidade. Então, nós vamos agora à definição do que é o teste de software, tá bom? Então, basicamente, o teste de software é um processo de execução de um produto, tá? No nosso caso, o produto é o software que deve ser entregue ao cliente para determinar se ele atingiu suas especificações e funcionou corretamente no ambiente para o qual foi projetado. Ou seja, nós vamos verificar se o software está executando corretamente, se ele é um software que está consistente e coerente com aquilo que foi planejado, tá? Determinar se as suas funcionalidades possuem falhas, possuem erros, e caso essas falhas sejam encontradas, é necessário que haja aí um processo de correção para que o software possa ser posteriormente entregue ao cliente, seguindo normas, seguindo as especificações e os níveis de qualidades combinados, acordados. Ok? Então, geralmente no processo de desenvolvimento, nas metodologias utilizadas de desenvolvimento, os testes eles ficam aí entre as etapas finais do processo. Porém, nós temos atualmente metodologias conhecidas como metodologias ágeis, que utilizam o teste durante todo o seu desenvolvimento, desde o início do processo até a entrega, tá? Então, grande parte dos processos ainda tem o teste como uma das etapas finais no processo de desenvolvimento, geralmente após a codificação e antes da entrega do produto ao cliente. Porém, já existem técnicas que utilizam o teste desde o início do processo até o final, até o momento da entrega desse produto ao cliente. Okay? Geralmente o consumo de recursos, de esforços utilizado na etapa de teste geralmente pode chegar até 40% de todo o esforço global empregado no processo de desenvolvimento. Okay? Então é uma etapa que exige bastante esforço, bastante recurso para fazer as devidas validações e verificações para que o produto seja entregue com qualidade ao cliente. Okay? Algumas características que nós podemos associar aos testes, tá? Então, quando a gente utiliza o teste de software, nós queremos expor problemas, tá, antes da entrega do produto final ao cliente ou usuário. Ou seja, o homem, por mais que tenha seguido um projeto, um plano, o projeto de desenvolvimento tenha sido todo gerenciado, seguindo um plano correto, bons funcionários, boa equipe, que tenha tido um levantamento de requisitos formidável, adequado, e que todas as atividades sejam seguidas fielmente ao que foi planejado, existe ainda a possibilidade do ser humano, do homem que está desenvolvendo aquele software, implantar ou inserir alguma coisa, algum comando, algum tipo de funcionalidade errada, e isso gerar um erro, uma falha do sistema. Então, os testes têm como objetivo, têm como característica expor esses problemas antes da entrega do produto final ao cliente, tá? Evitando que o cliente veja alguns erros e que esses erros sejam corrigidos antes da entrega, ok? Também é característica do teste revelar falhas em um produto, para que as causas dessas falhas sejam identificadas e corrigidas pela equipe de desenvolvimento antes da entrega final. Não é interessante apresentar os erros e falhas ao cliente, né? É interessante que a equipe, antes de entregar o produto, faça uma revisão e faça diversos testes, tanto os testes
voltados para o código-fonte, de lógica, da codificação, como também os testes das funcionalidades, testes de fluxo de telas, testes das diversas funcionalidades, relatórios, cadastros do software, ok? Outra característica é mostrar aos que desenvolvem se os resultados estão ou não de acordo com os requisitos que foram levantados lá na etapa da engenharia, no levantamento de requisitos, traçando aí um mapeamento, digamos assim, do que foi desenvolvido a partir de qual requisito, tá? Então existe ainda essa característica aí. E outra coisa interessante é que os testes, eles vão ser, na maioria das vezes, automatizados, tá? O que significa teste automatizado? Você vai utilizar de alguma forma algum software ou alguma funcionalidade para executar os testes dentro do seu produto, tá? É muito importante que nesse momento você não saia testando, fazendo testes manuais, inserindo dados, fazendo teste de fluxo, porque geralmente existem muitas funcionalidades e isso pode demorar muito. Então a equipe, ela utiliza ferramentas para automatizar os testes, e essa automatização também vai auxiliar a manutenção corretiva, adaptativa, preventiva e perfectiva do software, ok? Então, alguns objetivos relacionados com o teste. Segundo Myers, um dos autores aí, da engenharia, a atividade de teste é um processo de executar um programa com a intenção de descobrir um erro. Existe também, nessa teoria de testes, o que nós conhecemos como casos de testes, tá? E a gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas a utilização de um bom caso de teste é justamente a utilização daquele caso que apresenta uma elevada probabilidade de revelar um erro ainda não descoberto, tá? Mas vamos já falar um pouquinho desse caso de teste. Um teste bem sucedido é aquele que revela um erro ainda não descoberto. Ou seja, o grande objetivo é que nós tenhamos testes bem sucedidos. O que significa teste bem sucedido? É um teste satisfeito quando a funcionalidade avaliada por ele é corretamente implementada, o que deve ocorrer logo após a implementação do teste, ok? Os testes devem ser implementados e submetidos ao sistema até que todos os testes que a avaliam tenham sido satisfeitos. Ou seja, o objetivo final do teste é que ele seja bem sucedido, que ele detecte erros que ainda não foram descobertos e que a equipe consiga rastrear e corrigir esses erros, ok? Outra coisa, como nós temos um software muito grande para trabalhar, para testar, a ideia é que nós encontremos o maior número de erros possíveis em um menor tempo desprendido pela equipe. A equipe não pode perder bastante tempo com isso, porque senão pode estourar prazos aí e afetar a qualidade ou afetar o planejamento do software, do desenvolvimento, do processo de desenvolvimento, ok? Então, as ferramentas automatizadas vão ajudar a descobrir o maior número de erros em o menor tempo possível. Temos aí alguns conceitos que estão associados diretamente aos testes de software, tá? E segundo o I3E, que é justamente o órgão que padroniza diversos conceitos relacionados com engenharia elétrica, tá? Existem aí conceitos relacionados ao teste, que são os conceitos de defeito, de erro e de falha. Isso quando se trabalha com software, tá bom? Então, nós podemos afirmar que a falha é um processo mais global que acontece devido a um erro e este, por sua vez, vai acontecer por conta de um defeito, tá? Geralmente o defeito está ligado à instrução ou um comando incorreto inserido em uma codificação,
Um erro vai ser um comportamento, um desvio de uma especificação do que era para acontecer, baseado em algum defeito, em alguma coisa incorreta que foi inserida naquele código. E algo maior seria essa falha, tá? que pode comprometer algum funcionamento, pode ter aí associado algum processamento incorreto ou um comportamento inconsistente do software, tá bom? Então, o defeito é um ato inconsistente cometido por um indivíduo ao tentar entender uma determinada informação, resolver um problema ou utilizar um método ou ferramenta, tá? Como exemplo, a gente tem uma instrução ou um comando incorreto. Já o erro é uma manifestação concreta de um defeito num artefato de software, ok? E a falha é um comportamento operacional do software diferente do esperado pelo usuário. É uma falha que pode ter acontecido por diversos erros, e alguns erros podem nunca causar uma falha. A gente pode ter erros que nunca causam uma falha, mas geralmente aí a falha acontece por diversos erros que são que o software é acometido, ok? Outro conceito associado é o conceito de debug, ou depuração, ou debugação. Existem vários termos aí, mas esses termos eles giram em torno de um conceito. O que é a depuração ou a debugação? É uma atividade realizada para reanálise do código-fonte. Ou seja, aconteceu um erro, aconteceu um defeitozinho que proporcionou um erro. Então, a gente vai utilizar uma ferramenta da IDE, da ferramenta de programação de desenvolvimento integrada, para que a gente faça o rastreamento até encontrar o defeito, o erro ou a falha, tá? E assim podermos corrigir aquela falha, aquele erro, aquele defeito, tá? Então, quando se fala em depuração, nós estamos falando da atividade realizada para reanalisar o código-fonte. O código-fonte já foi escrito, já foi submetido, já foi e já está, digamos, no ar. Então, a gente, quando acontece lá no momento da execução do software, acontece um erro, ou uma falha ou um defeito, a gente pode utilizar essa ferramenta para encontrar, para rastrear esse erro e corrigir. Tá? Então, a depuração é necessária para a identificação e correção de defeitos e erros que originam uma ou mais falhas. Detalhe, depuração não é teste, tá bom? Então, são conceitos diferentes. A depuração é um mecanismo auxiliar ao teste que vai ser utilizado para identificar e corrigir, tá? Mas ela não é um teste. Ele é um mecanismo associado a uma ferramenta chamada de debug para identificar e corrigir os defeitos que proporcionaram um erro ou uma falha do software. Vamos agora ver alguns elementos essenciais para se trabalhar com testes, tá? O primeiro deles é o que nós conhecemos como caso de teste, tá? Então vamos entender o que é um caso. O caso de teste, basicamente, ele descreve uma condição particular a ser testada e é composto de valores de entrada, restrições para sua execução e um resultado ou comportamento esperado. Como exemplo, nós podemos pensar em um sisteminha de controle de sistema bancário, tá? Vamos imaginar aí um exemplo. Nesse sistema de controle bancário, nós temos a funcionalidade de realizar um saque, sacar um dinheiro, tá? Então, nós temos aí que elaborar um caso de teste voltado para aquela operação de sacar, para que esse caso de teste seja suficiente para testar as possíveis possibilidades de acontecimento de falhas em torno de um saque. Quais seriam alguns problemas relacionados a um saque? Um cliente ele não pode sacar um valor maior do que o que ele possui na conta. Ou seja, ele não pode sacar, retirar um valor maior do que o saldo que consta em sua conta. Então, essa seria uma restrição. Então, quais seriam os valores de entrada? O valor que você vai sacar, uma restrição. O valor do saque, o valor que você vai solicitar naquele momento, não pode ser maior que o valor do saldo do cidadão. Então, é uma restrição para a execução. E o comportamento esperado é que,
baseado no valor que ele inseriu como entrada, ou ele consiga sacar o dinheiro, ou ele não consiga sacar o dinheiro. Ok? Então, se por acaso um cidadão conseguir sacar um valor maior do que seu saldo, a gente tem aí um comportamento inesperado, um comportamento que não deveria ser reproduzido, deveria ter aí algum levantamento de exceção, algum erro, mas não poderia, o cliente não poderia sacar esse valor maior do que seu saldo. Então, nós temos que pensar justamente em como nós vamos testar aquela funcionalidade. E esse como nós vamos testar é o que nós conhecemos como caso de teste. Ok? Então, para determinadas funcionalidades existem vários casos de teste. Quer ver? Para essa mesma funcionalidade de sacar, nós temos outro caso de teste. Qual seria esse outro caso de teste? Imagine que eu vou sacar um valor negativo. Então, o software ele deve ser tolerante e robusto o suficiente para evitar que o cliente insira valores negativos e consiga algum comportamento de realização de saque. Então, o usuário não pode inserir um valor negativo na funcionalidade de sacar e conseguir sacar dinheiro. Tá? E aí nós temos um erro. Então, qual seria o caso de teste? Evitar, de alguma forma, que valores negativos proporcionem algum saque real. Quais seriam as restrições? O valor inserido não pode ser negativo, não pode ser menor que zero. Caso o usuário coloque um valor negativo durante a operação de saque, deve ser levantada uma exceção informando ao usuário que este valor não é válido. Ok? Então, para a mesma funcionalidade, que é sacar, nós temos aí dois casos diferentes de teste. Beleza? Outro conceito essencial, elemento essencial, é o procedimento de teste, que nada mais é do que uma descrição dos passos necessários para executar um caso ou um grupo de casos de teste. Ok? Então, é a descrição passo a passo que será necessária para executar um caso de teste ou vários casos de teste. Lembremos que para uma funcionalidade nós podemos ter um ou mais casos de teste. E o software ele deve ter aí nas suas funcionalidades o maior número possível de casos de testes. Ou seja, o ideal é que nós consigamos cobrir todos os casos possíveis de teste em todas as funcionalidades do software. Mas é impossível a equipe prever todas as falhas, todos os erros que podem acontecer. Então a ideia é que a gente faça o maior número de casos possível para identificar e detectar os erros e as falhas e conseguimos corrigir esses erros antes de entregar para o cliente. Ok? Outro conceito é o critério de teste. Tá? Nós temos que ter critérios aí associados aos casos de teste. E dependendo do critério, nós podemos ter critérios associados à cobertura dos testes, à adequação do caso do teste ou à geração de casos de testes. Ok? Quando nós falamos em critério de cobertura de teste, nós podemos associar uma determinação de um percentual de elementos necessários por um critério de teste, tá? Ou seja, determinar como determinar o percentual de elementos necessários por um critério de teste que foram executados pelo conjunto de casos, tá? Quando nós estamos falando de adequação, nós estamos associando a este critério a avaliação, tá? Nós vamos avaliar se os casos definidos são suficientes ou não para a avaliação daquele produto ou daquela funcionalidade. Então, fazer a adequação e ver se eles são suficientes ou não para avaliar aquela funcionalidade ou aquele produto. Já quando nós falamos da geração dos casos de testes, nós vamos estabelecer critérios para definir as regras e as diretrizes para gerar casos de testes de um produto. Ou seja, a gente vai gerar os casos de testes para avaliar as funcionalidades e saber se aqueles casos estão de acordo com o critério de adequação definidos anteriormente. Ok? É um pouquinho realmente complicado,
é muito teste, mas é interessante que nós tenhamos pelo menos esses elementos que são essenciais para se entender e para se praticar casos de teste, tá bom? No nosso desenvolvimento, na hora do desenvolvimento, e efetuar testes para descobrir erros e corrigi-los antes de entregar para o nosso cliente. Temos ainda alguns níveis de teste de software que podem ser utilizados nas várias classificações de teste que nós temos. Primeiro nós vamos ver os níveis. Quais são os níveis? Nós temos os testes de unidade, os testes de integração, os testes de sistema, os testes de aceitação. Essa é a classificação padrão aceita por vários autores. Existem ainda alguns que classificam o teste de regressão como nível de teste. Outros classificam o teste de regressão, que nós vamos já ver o que é, como um tipo de técnica de teste. Mas vamos ver os principais, que são esses 4. Tá? O teste de unidade é conhecido como teste unitário, tá bom? Ou teste de módulo, que faz justamente um teste de uma unidade de software, tá? Uma parte pequena, um método, uma funcionalidade, alguma função, algum procedimentozinho, tá? Que vai fazer algo ou vai trabalhar em torno de alguma funcionalidade do software, tá bom? Então o universo desse tipo de teste são subrotinas ou mesmo pequenos trechos de código. O teste de integração, ele visa provocar falhas associadas às interfaces entre os módulos que estão sendo integrados para construir ou para constituir a estrutura do software que foi estabelecido na fase do projeto. Ou seja, o teste de integração tem a ver justamente com a integração entre os módulos de software, entre a interface de ligação entre esses módulos que foi estabelecida já na fase de projeto. Ou seja, é justamente fazer um teste entre a integração dos módulos do software. Ok? Os testes de sistema avaliam se o software, de alguma forma, ele tem algum problema em relação às funcionalidades a nível de usuário. Tá? Basicamente, ele busca falhas por meio da utilização do software, do sistema. Tá? E ele vai simular um usuário final. Então, nós vamos ter um teste em que a pessoa vai sentar na frente do computador e testar aquela funcionalidade, aquele sistema como um todo. Aí nós temos esse nível de teste que chama de teste de sistema. E o teste de aceitação são realizados geralmente por um restrito grupo de usuários finais do sistema. Ou seja, já é justamente um teste também a nível de sistema global, mas que já é um teste para aceitar ou não. Tá? Eles simulam operações de rotina do sistema de modo a verificar se o seu comportamento está de acordo com o solicitado. Então já é um teste mais de aceitação de um grupo de usuários finais. Ok? Existem algumas etapas para planejar e projetar os testes. Tá? Geralmente nós temos aí 4 grandes etapas que giram em torno de algumas ações. Então, primeiro é planejado o teste de aceitação a partir de um documento de requisitos. Olha só, nós estamos trabalhando com o planejamento de projetos baseado nos níveis de testes que foram descritos anteriormente. Então, inicialmente, é planejado o teste de aceitação a partir do documento de requisitos. Depois disso, é planejado o teste de sistema a partir do projeto de alto nível de software. Ok? Em seguida, ocorre o planejamento dos testes de integração a partir do projeto detalhado. E, por último, o planejamento dos testes a partir da codificação. Se nós formos traçar um gráfico, poderíamos dizer o seguinte, que nós teremos o gráfico conhecido como gráfico V, tá? Em que nós temos de um lado do V a parte do desenvolvimento e do outro lado do teste. E que a especificação de requisitos vai estar ligada ao teste de aceitação. O projeto de alto nível vai estar relacionado com o teste de sistema. Já no projeto detalhado, o teste de integração
e na codificação vamos ter o teste de unidade, ok? Então nós temos as associações dos níveis de testes em relação às atividades de desenvolvimento, beleza? Agora vamos ver algumas técnicas de teste de software utilizadas aí pelas equipes de desenvolvimento. Nós temos a técnica estrutural, ou também conhecida como teste de caixa branca. Nós temos a técnica funcional, ou teste de caixa preta. Temos técnicas de regressão e também técnicas não funcionais. O primeiro deles, o teste de caixa branca, ou teste estrutural, ele também é conhecido como teste estrutural, ou teste orientado à lógica, ou também, como disse Somerville, teste de caixa clara. Nós temos aí várias nomenclaturas para o mesmo tipo de técnica de teste, tá bom? Geralmente em provas de concurso, em livros, nós podemos encontrar terminologias diferentes para esse tipo de teste, ok? Então, a técnica consiste em quê? Em avaliar o comportamento interno do componente de software, ou seja, nós vamos trabalhar diretamente sobre o código-fonte do componente de software para avaliar aspectos como teste de condição, saber se a condição foi construída de forma correta, o teste do fluxo de dados, teste de ciclos, teste de caminhos lógicos, e vamos procurar códigos nunca executados, ou seja, nós vamos trabalhar diretamente no código-fonte, nas instruções do software. Por isso, o termo caixa branca, porque você vai abrir lá a caixinha de software e você vai trabalhar diretamente nas instruções, beleza? Nós temos algumas características. Os aspectos avaliados dependem da complexidade e da tecnologia da construção do componente de software. Ou seja, tanto a complexidade como a tecnologia vão influenciar diretamente nos aspectos que vão ser avaliados e como vai acontecer a avaliação e a construção dos casos de testes e a execução desses casos de testes. Ok? Se você está utilizando uma ferramenta como JUnit, que é uma ferramenta para testes unitários para a tecnologia Java, você vai trabalhar diretamente com a tecnologia Java. E dependendo daquilo que você esteja trabalhando, de outras ferramentas associadas, outras tecnologias, você vai ter uma certa complexidade para avaliar esses aspectos. O testador, o tester, ele é conhecido como tester ou testador, ele vai ter que ter acesso ao código-fonte da aplicação, tá? E pode construir códigos para efetuar a ligação de bibliotecas e componentes. Ou seja, o desenvolvedor programou lá uma rotina para sacar dinheiro em um sistema de controle bancário. Vem outro cara que é o testador e ele vai pensar em casos de teste para testar aquela rotina. Então ele pode adicionar, vai poder mexer aí no código-fonte da subrotina para sacar um valor em um sistema de controle bancário, por exemplo. Envolve análise do código-fonte e a elaboração de casos de teste que cubram todas as possibilidades, tá? Então nós temos aí a possibilidade de envolver análise do código-fonte e elaboração de casos de teste, beleza? Por exemplo, ferramenta JUnit e os testes unitários com a tecnologia Java. No final da aula tem aí um link para um vídeo, um texto associado a uma prática com JUnit. Vocês vão ver que é bem interessante e bem simples de utilizar. Porém, utiliza a tecnologia Java. Eu acredito que vocês ainda não tiveram contato com essa tecnologia, mas serve aí para um contato inicial para saber como funciona essa ferramenta. Próxima técnica é o teste de caixa preta, ou teste funcional. Tá? Ele é conhecido como teste funcional, orientado a dado ou orientado a entrada e saída. Então você vai utilizar essa técnica no momento que você quiser avaliar o comportamento externo do componente de software, sem se considerar o comportamento interno, sem considerar a lógica, sem considerar os caminhos lá, os ciclos, o que já foi executado, o que nunca foi executado. Você vai simplesmente avaliar o comportamento externo do componente, tá?
os dados de entrada vão ser fornecidos, o teste é executado e o resultado é obtido e comparado àquele que se esperava, tá? Então, dependendo do resultado e do que era esperado, a comparação desses resultados vai fazer com que você tenha o resultado positivo ou negativo, ou seja, se a funcionalidade foi corretamente desenvolvida ou não. Ok? Algumas características. Nós inicialmente vamos selecionar os valores que vão ser estabelecidos como entrada e submeter esses valores aí e comparar a saída após o processamento do software, das instruções sobre aqueles dados da entrada, tá? Então nós vamos submeter conjuntos de entrada e vamos comparar os resultados com as saídas esperadas. Quanto mais entradas nós tivermos, mais rico será o teste. Então, mais possibilidades nós vamos ter e maior a probabilidade de se encontrar erros, falhas, defeitos. E quando a gente consegue encontrar mais entradas, quando a gente consegue encontrar erros, melhor será para o nosso processo, pois nós vamos ter a possibilidade de corrigir esses bugs. São feitas a nível de aplicação, tá? Então nós não vamos precisar abrir o software, abrir o código, ter acesso ao código-fonte. Nós vamos ter acesso ao software, às funcionalidades e vamos fazer os testes sobre essas funcionalidades desses componentes. Pode resolver problemas de ambiguidades em relação aos requisitos. Pode ser que, por exemplo, em uma entrada que só aceite, vamos pensar em um cadastro. Nesse cadastro nós temos um campo para inserir valores de CPF. Então aí, como essa entrada só deve aceitar valores válidos de CPF, existem regras para selecionar essas entradas. Se a gente não conseguir, não atender a esse requisito ou tiver alguma ambiguidade em relação a esse campo, com esse tipo de teste a gente vai detectar essa ambiguidade e vai conseguir corrigir nosso software em relação ao que foi proposto lá na fase de requisitos. Outro tipo de teste é o teste, ou uma técnica de teste que é conhecida como regressão. O que é a regressão? A regressão consiste em se aplicar a cada nova versão do software ou a cada ciclo todos os testes que já foram aplicados em versões anteriores ou em ciclos de testes anteriores do sistema. Ou seja, se você trabalha com protótipos, você já tem um conjunto de testes que você já fez em um protótipo, uma versão beta, uma versão alfa, por exemplo. A próxima versão a ser lançada é a versão beta, ou a versão 2, ou a versão 3. Então, quando você consegue pegar esse conjunto de dados que você já usou na versão 1 e submetê-los à nova versão, aí nós estamos utilizando uma técnica conhecida como técnica de testes por regressão. Tá ok? Para efeito de aumento de produtividade e viabilidade dos testes, é recomendada a utilização de ferramentas de automação de teste, de forma que, sobre a nova versão ou ciclo de teste, todos os testes anteriores possam ser executados novamente com maior agilidade. Então, é extremamente importante a utilização de ferramentas para automatizar esses tipos de teste, porque senão, quando você for submeter um conjunto de teste muito grande em uma nova versão, isso pode levar bastante tempo se você utilizar a forma manual. Então é interessante que você utilize ferramentas de automação para submeter conjuntos que já foram utilizados em versões anteriores para a nova versão, para deixar o seu software bem mais robusto e tolerante a qualquer tipo de falha. Temos ainda as técnicas não funcionais, tá? Que são técnicas de teste que verificam determinada operação do sistema em relação a casos inválidos ou inesperados. Aqui também cabe o exemplo do CPF, né? Nós podemos aí citar valores inválidos e fazer o teste e verificar se o cadastro, o formulário vai aceitar ou não esses valores de CPFs inválidos. Ok? Então é uma forma de se testar a tolerância e a robustez do software em lidar com o caso inesperado.
Por exemplo, a questão também do valor negativo numa funcionalidade para saque de valores referentes a valores monetários de um sistema de controle bancário. Tá? Então nós temos aí diversas técnicas que são chamadas de não funcionais. Tá? Temos a teste de desempenho, nós temos testes de carga, testes de usabilidade, de confiabilidade, de recuperação, ok? E cada uma delas tem o seu foco. Por exemplo, o teste de desempenho, ele vai verificar o tempo de processamento e resposta para diferentes configurações, diferentes números de usuários, tamanho de dados. Então ele vai verificar aí o desempenho do processamento do nosso software. O teste de carga verifica se o software, ao processar essa grande quantidade de dados, está seguindo as especificações de tempo e processamentos exigidas. Também verifica a escalabilidade, a possibilidade de aumento desse sistema. Tá? Os testes de usabilidade são necessários para verificar se a interface do usuário é fácil de se utilizar. Tá? A confiabilidade, o teste de confiabilidade, ele é usado para verificar se o software é seguro em assegurar o sigilo dos dados armazenados e processados, ou seja, tem a ver bastante aí com a segurança. Né? O teste de recuperação é usado para verificar a robustez do software em retornar a um estado estável de execução após este entrar em algum processo de falha. Então, digamos aí que nós temos aí um processo de falha, uma queda de um servidor. O teste de recuperação é justamente um teste associado a essa possibilidade, a verificar essa capacidade que o sistema tem de se recuperar e voltar ao ar, seja qualquer mecanismo que for utilizado nesse tipo de teste. Conceitos importantes relacionados ao software é a robustez, tá bom? E também a tolerância a falhas, que geralmente estão associados a esse teste de recuperação, ok? Então, quando se fala de robustez, a gente tem um sistema que é capaz de trabalhar com problemas e aceitar esses problemas, mas se comportar sempre de forma funcional a determinadas entradas não esperadas, tá? Ou seja, o quão o sistema é robusto a situações inesperadas. E tolerante a falhas é o quão o nosso sistema pode se recuperar baseado em alguma falha que ocorreu durante o processamento desse sistema. Ok? Então, aqui segue o link com alguns textos e alguns vídeos de prática, tá bom? Temos aqui a prática com testes unitários usando o JUnit e também a prática da debugação de código-fonte, tá? Da depuração. Então eu deixo aqui alguns links, textos e vídeos para que vocês assistam e entendam melhor um pouquinho desse processo de debugação e testes unitários. Ok? Na próxima aula a gente vai fazer uma revisão para avaliação escrita. A data da avaliação é no dia 12 de setembro e aí vocês vão aí verificar com o tutor o horário para aplicação dessa prova. Ok? Quaisquer dúvidas estou à disposição e um abraço, tudo de bom, valeu. Aqui é a bibliografia, um abraço.